Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um indicador que eu criei ele aí para o Profit, bem simples na verdade. O Profit ele implementou algumas funções a mais agora e você consegue plotar mais de 4 linhas, né? Antigamente o Profit ele ficava limitado, por exemplo, a você ter 4 médias móveis, um exemplo, e agora você pode plotar até 99 de uma vez só, né, em uma programação só. Então, baseado nisso, eu justamente criei um indicador para o Profit, que é um indicador chamado de GMMA. Bom, então o vídeo de hoje vai ser sobre justamente esse indicador que é baseado em média móvel. Se você gosta aí do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo informação e indicadores que são legais, que são não são os importantes, digamos assim, não existe isso, mas são interessantes. Cada um pode optar por uma forma de fazer os seus trades, né? E pode querer utilizar os indicadores se aquele conteúdo daquele indicador ou aquela ferramenta fizer sentido para você. Então, eu sempre estou trazendo informações relevantes aí para a galera da comunidade, beleza? Beleza, começando então aqui já o nosso falando sobre o nosso indicador, né, o GMMA. Vou marcar ele aqui, ó. O que significa GMMA? Justamente significa GUP, né, que foi o rapaz que desenvolveu, e Move, no caso Multiply GUP Moving Average, né, que seria GMMA. Basicamente falando de uma forma bem simples, seria múltiplas médias móveis de GUP, né? Então, de GUP, que é o cara que criou isso. Aqui tem alguns textos que um texto que eu recolhi da internet, que ele explanou um pouco, né, sobre esse indicador, mas de uma forma resumida, a intenção da média móvel é que a gente opere a favor da tendência, né? Ela facilita essa visualização a favor da tendência. O indicador GMMA ele é um indicador de múltiplas médias móveis, então teremos várias plotagens de médias móveis, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Multiply Gap Média Móvel, GMMA, indicador fornece uma alternativa interessante para usar qualquer variável que você gosta. Aqui ele está meio que traduzido, certo? Developed by Australian trader Daryl Guppy. Os implementos da GMMA, 12 diferentes médias. Isso aqui, traduzindo, o que significa? No total serão 12 diferentes períodos de médias, né? E a média ela é móvel, média móvel exponencial. E isso tudo para você poder analisar a tendência do mercado, beleza? Quais são as médias móveis? São médias móveis que ele relaciona a curto prazo. São 6 de curto prazo, aqui ó, 6, e outras 6 de longo prazo. Quais são os períodos das médias móveis? As de curto prazo, vou até colocar aqui em azul, a gente tem a 3, 5, 8, 10, 12, 18, e as de longo prazo, 30, 35, 40, 45, 50 e 60. Como é que é essa análise utilizando essas médias? Você vai analisar média móvel por média móvel, sozinha, ou conjunto das médias móveis. A ideia desse sistema é você analisar o conjunto das 6 médias móveis. Você não vai analisar separadamente. Por exemplo, essa daqui está subindo, essa daqui está flat, essa daqui está
tá apontando para baixo, você não vai analisar separado, você analisa o conjunto de 6 e o conjunto de 6. Então, no gráfico, teremos 6 assim e 6 assim. Basicamente seria isso. E você vai analisar esse conjunto em conjunto as duas. Basicamente vai ser isso. Beleza? Então, como todo sistema de média móvel, a gente consegue utilizar o sistema de cruzamento das médias, né, que seria o cruzamento do conjunto longo com o conjunto curto, de curto prazo, e vice-versa, né, que seria, por exemplo, venda, isso, e, por exemplo, o cruzamento do curto com o longo apontando para cima, poderia ser a compra, por exemplo, aí depende da direção, né, se está apontando para cima ou para baixo, né, e esse cruzamento do curto com o longo aí, uh, é um sistema muito antigo de utilização de trade system, para você fazer seus trades, por exemplo, né? De metodologia. É interessante? Não cheguei a fazer backtest sobre isso, certo? Mas é um cruzamento de médias. Os cruzamentos de médias, hoje em dia, creio que não são tão interessantes assim, né? No meu canal aí tem um vídeo que é o cruzamento da média móvel de 10 com a de 10 deslocada em um período. Em certos momentos, certos ativos são eficientes, outros não. Mas a ideia aqui não é simplesmente tradear o cruzamento das médias, né? E justamente entender a força das médias junto com a tendência e a angulação desses conjuntos de médias. Isso que vai ser interessante para mostrar uma, uma condição boa para você fazer seus trades, né? Então, GMMA é a tendência e aqui ele fala da força. E aqui ele fala dessa outra aplicação que é justamente para você medir, você tentar medir a força das médias. Vou fechar aqui esse arquivo, vamos para o Profit, aumentar esse gráfico. Bom, esse sistema ele é desenvolvido por esses conjuntos de 6 em 6, né? Que no caso são dois conjuntos, cada conjunto 6 médias e o outro 6 médias. O padrão é utilizar a cor azul para o curto e vermelho para o longo. Então, assim foi feito. Eu criei o indicador GAP underline GMMA, que ele plota essas duas nuvens aqui, esses dois conjuntos. Vou colocar ele no gráfico. Aqui ele está com um preenchimento, mas você pode tirar o preenchimento. Não precisa. E aqui ele vai ficar dessa forma. Qual a ideia do indicador? A ideia desse sistema, dessas médias de gap, é justamente isso daqui. A partir do momento que a média azul, deixa eu colocar em azul, a partir do momento que a média azul ela começa a fazer isso daqui, e ela começa, perceba que são algumas informações, ela começa a vir para dentro da média vermelha, da nuvem vermelha, e ela fica achatada. Então perceba que aqui ela está ficando achatada. Então a partir do momento que ela começa a fazer isso, isso daqui é uma condição para você sair do trade ou simplesmente não realizar seus trades. Justamente porque ela está vindo aqui para baixo e essa está fazendo isso. Ela está fazendo um funil assim, né? As duas nuvens, os dois conjuntos. Então isso não é interessante. Esse é o momento para você sair. Outro momento que você pode utilizar para movimentação de stop e saída é justamente quando o candle fechar abaixo da nuvem azul. Então você movimenta o stop para cá, ele ainda dá uma pernadinha e saiu aqui também. Isso você vai poder fazer nos seus trades. Beleza? Então, a partir do momento que o conjunto azul ele está passando por dentro do conjunto verde, ou ele está fazendo isso
você não entra nessa condição. Você evita isso daqui a todo custo, porque você entende lateralização do mercado. Ah, mas em qual momento você vai operar? Você vai operar no momento que você visualizar isso aqui, ó. Você vai operar no momento que você visualizar essa condição aqui. O que que é essa condição? É as duas, a nuvem azul, que no caso é a curta, está para cima, se for na ponta da compra, obviamente, e a nuvem vermelha está para baixo? Não, essa condição é a condição padrão. O que você vai prestar atenção é nesse meio aqui, ó. Esse meio, que é esse canalzinho branco aqui, entre os dois conjuntos, é o que vai fazer com que o sistema seja apto ou não para você procurar um ponto de entrada. E a gente vai falar já já sobre ponto de entrada. Então, isso daqui, essa abertura que você está vendo aqui, é o que você vai estar procurando. Isso daqui vai ser o seu início de tendência ou a sua preocupação inicial para procurar um ponto de entrada. Obviamente que isso pode ser um sinal falso, e igual aqui, por exemplo, ó, ele deu essa abertura, digamos assim, e voltou para aqui, para dentro da nuvem, né? Depois de ter feito tudo isso daqui, você ter saído disso daqui, isso daqui poderia ser uma tentativa de tendência, e ele não cumpriu, ele estopou. Obviamente que, por exemplo, se você entrou por aqui, nesse candle mais amplo, você chegou a captar aqui 4%, né? Então, você poderia ter feito uma parcial, colocado no 0 a 0. Aí você precisa ter o manejo de risco para poder evitar ao máximo essas situações. Então, você evita essas situações de embolo, igual está aqui. E essas situações, vou colocar em laranja, essas situações aqui vão ser, por exemplo, aqui no início, tá vendo? Ó? Ele subiu, voltou e está fazendo aqui essa boquinha aqui do jacaré. Então você vai procurar um ponto de entrada para você efetuar sua compra. O ponto de entrada aí, falando agora com relação ao ponto de entrada, então lembrem, vocês vão procurar essa diferença aqui. Vocês vão procurar esse canal aqui, ó. Esse canal aqui dentro que é o que vai fazer com que mostre, olha lá, ó, com que mostre boas movimentações. Outro detalhe, quanto mais inclinado os dois conjuntos estiverem, melhor vai ser. Então, se você vê esses dois conjuntos inclinados aqui e esse inclinado aqui e fazendo esse espaço, então ele é melhor ainda. Ó, perceba que aqui não está... até que a inclinação está mais ou menos. Vamos pegar um que está mais inclinado aqui, ó. Perceba que a inclinação aqui, ó, tá vendo? Desse conjunto, ó, a inclinação e a inclinação do nosso canal principal, que é o meio, né? Então ela também é bem alta, então ele vai esticar e vai retrair. Isso aqui vai ser um trade mais rápido do que um trade dessa forma aqui. Então a intenção é você pegar toda essa tendência, a partir do momento que ele começar a cair e fechar abaixo do azul, você sai do trade ou você espera, por exemplo, ou você bota o stop, por exemplo, se ele pode continuar subindo, obviamente, você bota o stop aqui e protege a sua posição. Perceba que funciona para a ponta da venda também, olha lá como é interessante. Isso aqui é Mafrig 3, isso aqui é Mafrig, certo? MRFG3. Perceba como alguns momentos são ruins, outros momentos são ótimos. Se você tomar um stop por aqui porque ele fez uma movimentação que podia acontecer, não tem problema. Você vai pagar o seu stop com uma movimentação dessa. Então perceba como ele é eficiente, né? Como o sistema é eficiente. E agora falando sobre ponto de entrada. Para quem ficou até o final do vídeo, também aí na descrição, na verdade na descrição não, no comentário fixado vai ter um link
da regra de coloração que eu utilizo, que vai estar com o nome de Stormer. A regra de coloração, ela vai pegar os pontos de entrada que o Stormer utiliza, que é o que? Inside bar. Aqui, ó, inside bar, tá vendo? Aqui amarelinho, ó. Inside bar. E vai pegar preço fechamento de reversão da venda e preço fechamento de reversão da compra. Então, quando isso daqui atender, esse canal estiver formando, essa regra de coloração ela é independente, então ela vai marcar todos os pontos de entrada, certo? Mas quando isso daqui estiver acontecendo e você vê um preço fechamento de reversão, aí sim tem um ponto de entrada interessante. 2 vezes o risco, você pode fazer até a sua parcial e levar até fechamento aqui abaixo da linha, por exemplo, ou aqui para captar um pouco mais, né? Então aí vai depender de cada um. Beleza? Então vamos ter esses dois indicadores aí, essa regra de coloração, o link fixado para fazer o download e aqui o indicador na descrição aí para vocês fazerem o teste e a verificação. Agora eu vou falar um detalhe muito importante para quem está ficando até o final do vídeo, quem está interessado em assistir. Que agora é justamente, vamos dizer assim, uma contestação disso daqui. Esse sistema é um sistema que você vai ter dois conjuntos de médias. Aqui, por exemplo, e aqui, esse conjunto e esse conjunto. E pensando muito, por exemplo, o que pode substituir isso daqui, para não ter essa arruma de linha no gráfico? Perceba agora como temos a média móvel de 80, ou você pode utilizar a de 72, não tem problema, vai fazer o mesmo efeito. E perceba a média móvel de 20, que é essa rosa. Vou trocar aqui para vocês olharem de novo. Olha lá. Ó, aqui, tá vendo? Está sendo passada a média azul. E a de 20 está sendo passada no mesmo local. Então, esse sistema, as médias GAP, por exemplo, você pode utilizar essas duas nuvens aqui, mas também você pode utilizar médias separadas, que vão fazer o mesmo efeito, que é, por exemplo, a média móvel de 8, a média móvel de 20, e você pode colocar aqui uma média móvel de 34, por exemplo, né? E uma média móvel de 72. Então, você pode utilizar essas quatro médias. O detalhe é que ele fica ruim para visualização com relação àquele canal central. A ideia toda do sistema é justamente você pegar essa diferença aqui, ó. Você vê esse canal acontecendo para aí sim você ter uma boa condição de entrar no trade. Quem já está muito acostumado à visualização das médias, por exemplo, se aqui tiver uma média de período intermediário, ele identifica esse canal também, mas isso é mais difícil de visualização porque isso daqui essas médias estão soltas, então isso fica mais difícil, mas também dá para utilizar. Então, para quem gosta, dá sim para utilizar a de 8 ou de 9, por exemplo, de 20, de 34 e 72, você também vai conseguir utilizar e você pode procurar essas aberturas aqui para aí sim buscar aquele canalzinho ali que a gente estava falando e fazer as suas operações. Beleza? Espero que essas informações tenham sido úteis para os amigos. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos fazer aí o canal chegar aos 1000 inscritos. Já está chegando próximo dos 700. Vamos fazer essa forcinha. Muita gente visualiza os vídeos, baixam as informações, os indicadores e acabam não se inscrevendo. Então, fortalece aí os vídeos, por gentileza. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima, é nóis!